Fala, T&D! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e hoje nós vamos conversar com dois experts em gamificação. E eu perguntei para eles, será que dá pra gente gamificar o nosso podcast? Como eles são rápidos, não, a gente pode fazer inclusive junto um podcast com o tabuleiro, já estão pensando nisso. Já vou apresentar eles, mas antes, deixa eu dizer para você que está chegando pela primeira vez o objetivo desse canal. O objetivo desse canal é dar voz aos profissionais que treinam, impactam e desenvolvem esse país. E se você é um profissional que tem esses desafios ou alguém que contrata profissionais da área de treinamento, assista toda semana os episódios que vocês vão encontrar profissionais excelentes, muitos insights, inclusive se você pretende atuar nessa área também. Aqui a gente vai trazer um pouco os bastidores dessa área de treinamento e desenvolvimento. Se cadastre no nosso canal e nos acompanhe. Bom, deixa eu apresentar aqui o Johnny e a Andressa, mais conhecida como... Dre, pode chamar de Dre. Pode chamar de Dre. Vambora, aperta o play aí. É isso aí, aperta o play. Vambora, Carlos. Vai ser muito divertido, né? Já começou o papo aqui, super descontraído. Então, obrigado por aceitar o convite. Olha, é uma honra estarmos aqui. Parabéns pelo espaço, pela ideia. Nós estamos super empolgados já em querer gamificar essa história toda, né, Johnny? Exatamente. Carlos, obrigado pelo convite, pela oportunidade. E fala T&D pro pessoal também seguir a Triúnica, seguir nas redes sociais e tá conectado a gente um pouco dessas pirações da gamificação. Como que eles seguem vocês? É só colocar... Vai lá, Dre, como é que é? @Triúnica, tá bom? É só colocar @Triúnica lá no Instagram e tem tudo. Aliás, Carlos, a gente coloca tudo que a gente faz com os nossos clientes, os nossos parceiros. Legal. Dando os treinamentos. E aqui, ó, gente, a gente já tá aqui trocando uma ideia, a gente quer gamificar essa história toda aqui também. É isso aí. Bom, vamos lá. O que é gamificação? Conta pra gente. Aliás, antes disso, deixa eu conhecer um pouco, né? Quem é o Johnny, quem é a Dre, o ser humano, e como é que vocês entraram nesse mundo da gamificação? Ótima pergunta. É uma longa história, mas vamos tentar resumir, vai. Como eu sou mais novo, começa você? Ai, gente. Não, tem uma questão importante nisso. Eu brinco com essa história porque eu fui estagiário da Andressa. Ah, meu Deus. Gente, eu sou nova, tá? Ela teve a primeira empresa dela quando ela tinha lá 10 anos. 10 anos, pessoal. É que empreendedor não quer empreender um projeto. Vai 2, 3, é assim. Você empreende né? já há quanto tempo nessa área? Então, na verdade, a base, né? A primeira empresa que eu criei, né? Que eu fundei, chama-se Movimento Qualidade de Vida. Foi com foco em saúde corporativa. E foi em 1998, a minha primeira... meu primeiro Legal. Filho, né? E depois, assim, As empresas essa que empresa... estavam começando a olhar muito mais pra saúde dos colaboradores e tal, você pegou essa onda aí. E foi uma ondaça. Foi assim... Foi um pipeline, na Total, verdade, né? Oceano Azul naquela época, total. Foi. Aliás, a Movimento Qualidade de Vida existe. Nós temos uma head que toca essa empresa, ela existe. Então já tivemos muitos funcionários. Você ainda tem a operação. Tem a operação. Mas depois de uns 10 anos de empresa, né, de Movimento Qualidade de Vida, eu me vi ressignificando a missão, né? Sabe aquela coisa que você fala, cara... Tá ótimo, mas que mais, né? O Johnny já trabalhava comigo, foi meu estagiário. E o Johnny sempre também muito impulsionador de novas ideias, né? Foi quando, dentro da empresa Movimento, nós tivemos a ideia de criar um game. Vamos dar palestra, mas de uma maneira diferente. E aí o Johnny falou, não, vamos fazer. Trabalhava muito junto, muito perto. Já não era na época mais estagiário, né, Johnny? Nessa época já era parte da liderança. A gente contou com profissionais que já tinham experiência nessa época. Pra nos ajudar. Pra criar o game, pra criar o jogo. E a gente se apaixonou, cara. Então, aí, essa paixão virou um game para o CBTD, inclusive, né? Fazem aproximadamente uns 14 anos atrás. Um dos primeiros games foi no CBTD. Foi. O CBTD sempre foi um impulsionador... Divisor de águas. De novos games, porque todo ano a gente queria estar no CBTD com e novo aí fazer um game novo. Um game que, aliás, se você não sabe o que é o CBTD, nós estamos gravando aqui no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, a 37ª edição. É isso mesmo. E aí, assim, alguns jogos, então os primeiros jogos que não tinha nem ainda o nome gamificação, né? Gamificação, ela veio depois que veio esse nome. Ela vem lá pra 2010, né? Essa 2008, 2010 que emplacou. E os primeiros jogos foram para saúde e qualidade de vida, mas os nossos clientes começaram a nos procurar para outros temas.
A gente se olhou e falou assim, bom, Tem oportunidade tem aí. oportunidade Tinha um de negócio lá que, pô, dá pra fazer negociação, vendas, dá. Pô, tem um liderança. negócio diferente aí aparecendo e a gente sempre inquietado. André, vamos fazer alguma coisa? Não, saúde, qualidade de vida, saúde, qualidade de vida. Aí um belo dia ela falou assim, não, vamos começar. A gente já tinha criado 8 games para saúde e qualidade de vida. Falava sobre nutrição, falava sobre gerenciamento do estresse. 7 Saúdes, que é o 7 Saúdes é o nosso game mais, né, velhinho, vamos dizer. Quais são as 7 saúdes? Vai lá, Saúde Adriana. física, emocional, social, intelectual, financeira e profissional. Espiritual e profissional. Profissional e espiritual. Boa, boa. E tem um game, ele é incrível, né, pra isso. E hoje, aliás, então, nasceu a Triúnica Gamification, porque nós fomos, então, para a área de T&D macro, não só especificamente saúde e qualidade de vida. E depois, a mais novinha, aí vamos empreender a terceira empresa, Terceira né, empresa, Carlos? isso aí. Né, John? Health Games. Chama-se Health Games. Health Volta lá Games. pro DNA, da onde começou tudo isso, agora como marca, entendendo que o negócio e o mercado precisa de games para a área da saúde, só que agora com uma pegada mais digital, uma pegada mais assíncrona, né? Então, o Games nosso para grupo... educação corporativa. Só que com foco em saúde. Em saúde. Então, nosso grupo chama-se MTH, Movimento, Triúnica e Health Games. Então, nosso grupo MTH, a Movimento Qualidade de Vida, atua em ações e soluções para qualidade de vida. Triúnica Gamification, Tá. experiências macros para T&D, desenvolvimento. E a Health Games, a nossa caçulinha que nasceu em 2020. Legal. É de jogos para saúde. Que legal, que legal. Então, estamos aí, 1998, 25 anos, Não é faz isso, gente? conta, não faz conta. Qual que é a importância da gamificação na educação corporativa? Cara. Conta pra gente. Eu acho que ela trouxe uma seriedade para processos lúdicos. Parece até um contraponto, porque você fala seriedade e ludicidade. Mas ela trouxe uma seriedade para os processos lúdicos acontecerem de uma maneira mais estratégica. Quando a gamificação ela aparece, ela vem com uma pegada inicial ainda de jogo, joguinho. E aí as pessoas começam a ter um contato com uma experiência aqui dentro de um tabuleiro. Talvez ali o primeiro contato, ou um ambiente mais digital. Você aprende e você vê efetividade na aprendizagem, porque pô, é mais gostoso aprender assim. Não precisa ficar sentando, olhando, ouvindo apenas. E aí impacta com o resultado. A gente tem alguns cases, por exemplo, você pega o Axê, Laboratórios Axê, maior força de vendas, trabalhando com a gamificação já há 5 anos. Então você começa a ver o resultado. Você gamifica o quê? Você gamifica, Conhecimento sobre produto. por exemplo, tá? Lá. O time todo do Axê de produtos ajuda na concepção para educar essa força de vendas de uma maneira mais estratégica e mais prazerosa. É isso, né, Adriano? É Entendi. isso. Lembrando, né, que gamificação, o que é, né? É o uso de mecânica, estética e pensamento de jogos em ambiente de não jogo. Mecânica, Estética, pensamento de jogos, Tá. só que em ambiente de não jogo, eu não tô na minha casa. Então a ideia, né, da gamificação para a área, né, corporativa ou educacional, ou a gente fala acadêmica também, né, Tá. que hoje está muito, eu utilizo, então, elementos de jogos e jogos em ambiente de não jogo. O que é o ambiente de não jogo? Tudo que a gente conhece tradicionalmente, quer dizer, é o que eu vou brincar só pela ludicidade, só que a gente põe o propósito. Qual é o propósito? Conteúdo de aprendizagem. tá bom. E aí existe uma linha tênue, viu, Carlos? Porque a gente fala assim, é gostoso? Mas tem que ter muitos cuidados, porque tem gente que entra na sala, vê o tabuleiro, se desespera Se desespera. e não, Opa! e não gosta, né? Me Primeira fala mais coisa. sobre isso. Quando você fala vou jogar, algumas religiões já não permitem você jogar. A palavra jogo já ela já distancia. Então esse é um primeiro ponto. Segundo, nem sempre todo mundo que jogou teve experiência positiva. Então, né? Principalmente quando gera uma competição. Esse é perdi. outro ponto. Quem E daqui a gosta pouco de perder? compete demais. E aí você tá falando de colaboração dentro da equipe. Quem gosta de perder? Você gosta de perder? É ruim, né? Eu tenho uma frase que eu ouço em alguns momentos que é que ninguém gosta de jogar jogo que não é o melhor. Cara, se eu vou saber que eu vou perder aquele jogo, não vai dar certo. Carlos, eu tenho uma piração nisso, porque uma das minhas formações foi em jogos cooperativos, Tá. né? E a gente decidiu fazer jogos, gamificação, na verdade, né? Colaborativa e, no máximo, com um tom coopetitivo. Tá. Que ela dá Com cooperação. Coopero pra competir? Como é que é esse? É isso aí. A colaboração, eu vou todos para um mesmo objetivo, tem meta, tem desafio e tal. A coopetição, eu dou aquele estímulo competitivo, mas o final é colaborativo. É a nossa escolha.
E aí falam, nossa, mas vocês trabalham com jogo, gamificação e optam em não fazer Compete, só... mas sempre sempre com o objetivo final, que é o propósito da organização. Vocês conectam com isso. É isso aí. Então, por exemplo, vamos pensar lá uma equipe de vendas. Qual que é o natural no primeiro momento quando você pensa num game? Vencedores. Vamos ver quem vai ser o melhor ou vamos ver qual a equipe que vai ser o melhor. A gente quebra um pouco esse paradigma. Tá. Para a aprendizagem acontecer, eu preciso estar num ambiente de também possibilitar o erro. Porque Seguro. o game ele te ensina por isso. Você joga, você erra, você volta. E aí você cria formas de induzir ao erro quando você prepara o jogo ou não necessariamente? Não necessariamente. Mas o ponto principal é, se eu tenho erro e eu tenho que aprender com aquilo, eu não posso estar tão focado na competição do resultado. Tem que estar focado no processo? Sim. Tá. E aí No aprendizado. nisso a gente precisa pensar que, eu vou ter uma pontuação. Essa pontuação, ela tem uma meta, o grupo precisa alcançar e todos os grupos precisam alcançar essa meta. Isso é um modelo competitivo. Se eu tenho uma pontuação para chegar no final e ver quem é o melhor, ferrou. Se eu errar eu desmotivo no meio do jogo. Porque tem alguém que não errou e vai ganhar. Então quando a gente fala que a gente tem um jeitinho de fazer, É o jeito humanizado, né? É humanizado. E alinhado com o todo, com a estratégia da companhia. Porque, não dá pra falar. A gente fala game, e a primeira coisa é sempre competição. Aí você fala, vou fazer do onboarding. Aí o primeiro lá tá lá na ficha. Primeiro valor, colaboração. da empresa, aí você fala... E como que é o seu game? As pessoas estão competindo. Não tem conexão. E outra, geralmente a gente gamifica para uma empresa cujo todas as pessoas precisam se ajudarem, elas precisam chegar em metas, e se uma não ajuda a outra, a meta não acontece. Então foi uma opção, é um propósito nosso, na Legal. verdade. O tema do nosso livro é gamification humanizado. E esse livro vocês estão lançando agora, é isso? Não, na verdade Ah, não, nós... vocês estão lançando outro livro. O outro, Ah, tá. Não, porque tem isso daí já há 4 anos, né? Há 4 anos, Tá bom. que tem os nossos 12 passos, que é a nossa metodologia de trabalho. Eu tenho A esse gente- livro. É que você falou que você tá lançando outro, aí eu confundi aqui. O outro vai... Fala o nome da turma aí, Ah, qual que é o livro que você tá lançando. o próximo aí, acho que... Pode falar ou não? Pode, ó. Vamos lá, em primeira mão aqui isso falando. aí. Microgame Learning. A gente vai usar o microlearning, tão já falado, mas através do jogo. Experiências rápidas através da gamificação. Legal. Pra aquela coisa fast, né, Johnny? O antigo livro é o gamification humanizado. Ele traz a essência da humanização dentro da gamificação, que sempre foi a nossa forma de entender. Exatamente. Os nossos games possibilitam como principal ponto a troca. Tem uma questão, tem um interações. questionamento, eu preciso interagir para resolver. O Microgame Learning, ele vem como uma solução para a indústria, para jogos rápidos. Isso. Onde eu tenho ali 10 minutos para fazer uma interação, principalmente na indústria com briefing ou antes de abrir a loja. Dá um exemplo de um Nespresso. Nespresso, tá. Nespresso. Boa. A Nespresso, ela tem como grande objetivo nas lojas criar aquela experiência suprema em café. Tudo. Tô sentindo Café, até o cheirinho aqui já. não é? Eu aprendi Aliás, a já gostar... pega um cafezinho aqui, Ô, ó. Carlos, Opa, eu tô aprendi a nessa. gostar de café nesse projeto, tá? Ó. A gente tem Isso que aí. passar uma... A gente brinca, né? É Muito Nespresso, daquele- inclusive, né? Eu Ó, quero, é. já, hein? A gente tem que fazer muito aquele processo de ator e atriz. Tem que mergulhar na cultura da empresa. Então a gente literalmente navegou por todas as lojas, foi conhecer a essência. Quando conheceu, a gente falou, preciso trazer a solução. Não dá pra fazer o cara, antes de abrir a loja, ter uma experiência de 60 minutos. Não dá, é no shopping, é coisa rápida. Então ele tem uma série de 12 boxes, São os sleeves. São Eles sleeves. representam os sleeves. exatamente a cópia dos sleeves, onde você tira do sleeve, quem conhece a Nespresso sabe aquela caixinha, é o sleeve, ele tira o game lá de dentro. 10 minutos antes o líder define qual é o tema que ele vai trabalhar, então ele tem desde naturalidade até questões técnicas e aplica com a equipe dele para que aquele conhecimento seja reforçado com a equipe. Quem aplica é o próprio líder. Líder. Nós Capacitar. capacitamos o líder. Legal, ou seja, você dá autonomia para que dependendo do projeto, para que eles façam. A não ser que seja um case mais complexo. Isso é incrível. Por exemplo, o Axê, 3.000 pessoas gamificando juntas a cada 3 meses. Tava no analógico, fomos pro híbrido e agora tá no digital. 3.000 pessoas jogando simultaneamente, qual foi a estratégia? Capacitamos 300 gerentes distritais, eles foram empoderados da gamificação, de fazer acontecer, e nas reuniões distritais eles aplicam o jogo com seus times. Você Legal, transforma o legal. líder em educador. isso aí. Exatamente. Com Líder cuidado. educador. Com cuidado. Você sabe que esse é um movimento que a gente tem feito também, né? A gente é expert em várias coisas, mas a gente tem que dar autonomia para a empresa, muitas vezes, multiplicar esse conhecimento e a ferramenta. Gamificação é o meio ou é o fim? Como é que é isso? Porque tem muita gente, eu quero gamificar.
Não, peraí. Gamificar pra quê, né? Qual que é o objetivo? Como é que vocês lidam com isso? Olha, tem as duas formas, né? Ela pode ser o meio e ela pode ser o fim. Pode ser o fim? Pode. Então, assim, a gente tem que... Tudo é muito... A gente não tem jogos de prateleira, por exemplo. Os jogos são totalmente personalizados. Nenhum de prateleira? Nenhum. A Health Games, que é a empresa caçulinha, ela tem os jogos para saúde, eles são bem prateleiras, mas os nossos são totalmente personalizados, totalmente. Porque a gente entende que quando a gente está ali, independente do jogo que ela quer, a cultura ela determina muito. Você tem a cultura, você tem os processos, você tem própria identificação com a marca. Muito! Você tem a pessoa olhar e falar, puxa, isso é realmente do nosso dia a dia. Exatamente. E não é só onboarding, porque você fala assim, tá bom, gamificação de onboarding, você vai, né, emplacar na cultura e marca. Não, você pode pensar um treinamento de vendas. Poxa, se eu não for para uma gamificação específica que respeite a cultura, como que ele vai aprender? Vai ficar desconectado. Aí você sabe quando a gente tem um jogo que a gente chama de negociador profissional ou negociador bancário, né? A gente desenvolveu inicialmente para preparar gerentes de banco para conseguir fazer venda consultiva rapidinho. Tem uma especificidade, né? É bem específico. Foco. E aí, só que os cases, todos são específicos da realidade de cada um. Então você imagina que eu atendo pessoa física. Então tem que ser um case daquilo ali. Pessoa jurídica. Claro, Perfeito. A gente pode usar cases genéricos para gerar insights, mas quando a gente vai falar com um adulto e ele entende que aquilo vai fazer sentido e tá alinhado com o contexto dele... Para ele. Potencializa. Acaba potencializando. Sabe que você estava Perfeito. falando, né? Eu não sou expert como vocês são experts, né? Vocês fazem isso o tempo todo, né? Eu uso jogo como uma ferramenta em alguns projetos. Você falou da história de as pessoas competirem, né? Tem gente que fica com medo. E eu me lembro, um desses jogos, numa instituição financeira, as pessoas começaram a querer competir demais. E aí, eu comecei a perceber que quando eles iam comprar o dinheiro, né, em troca lá do tempo e tal, eles iam comprar tempo em troca do dinheiro. Pô, não tem como a gente... Aí eles queriam dar um jeitinho Acabou. por causa da competição. Aí eu falei, isso. puxa, o que a gente faz? Aí a gente colocou a gente criou um jeito, até para não expor as pessoas, para depois gerar um debriefing falando, eu quero vender, mas não a qualquer custo. Onde entra a ética? Isso. E aí você começa a ressignificar, né? E talvez tá aí a mágica da aplicação da gamificação. Tá. Ela traz aquilo que a gente faria no nosso dia a dia. Sobre pressão, mas num ambiente controlado para Gente, educar. é o jogo da vida. O flow, né, a gente chama de círculo mágico, mas o flow que a pessoa entra quando tá na experiência de aprendizagem, a gente chama de EAG, viu, Carlos? Círculo mágico, eles falam aí. Círculo mágico, né? É a questão onde eu entro no ambiente, daqui a pouco eu não me dou conta do meu comportamento. Eu tô ali, eu vou fazendo. E o tempo tá voando, né? E o tempo tá indo, então é o flow mesmo. Agora, a gente chama de experiência de aprendizagem gamificada. Nós temos uma característica que a gente não transforma ninguém em gnomo. Experiência de aprendizagem gamificada. Então a gente Por quê? cria uma incrível experiência, perdão, Jô. Não, exatamente isso. A gente vai pro aprendizado, então o foco é aprender com elementos de gamificação. Então a gente não faz o processo inverso. Então é gamificação, aí tem experiência e tem o conteúdo, a aprendizagem. Não, a gente prioriza a experiência, ela tem que ser incrível, muito importante, concomitante com a cultura. Aí a gente vai pro aprendizado, conteúdo e com elementos de gamificação. Legal. Que é o que a gente fala. A gente não transforma ninguém em gnomo e nem manda ninguém para outro planeta, a não ser que a empresa esteja vivendo um momento onde tem aquele mote internamente. O storytelling tem que ser... Então, né? um exemplo. A Fini, a gente fez o projeto de cultura Balinha, deles. comi pra caramba, balinha. Eu adoro acabou. aquela balinha. A gente comeu Bolinha lá, direto da fonte. Da fonte, ali. foi, no diagnóstico, né? Eu faria Eles permuta colocaram. nesse daí, Não né? é? Pra Quase, pegar viu? um monte de balinha. Minha filha ia adorar. Quase, E qual que é o grande barato dessa história? Eles têm como cultura criar felicidade. Na verdade, criar alegria. Criar alegria. Esse cultura. game me possibilita você trabalhar um storytelling muito mais leve e flexível. Só que a gente também fez o game sobre cultura da Gaister, uma empresa de joias, segmento AA, que ela tem uma ideia de que a descrição é um valor fundamental. São os games Mas completamente... Vem cá, como é que você cria um game para trabalhar descrição? Se é que vocês podem contar, né? E como é que você... Né? Qual a diferença aí? Tem... É aquele processo do laboratório. É primeiro viver aquela cultura. E aí, na prática, esses elementos, como que eles aparecem? Na Fini, eles estão lá dentro de um laboratório criando as fórmulas da cultura. Dentro da Gaister, eles estão jogando com música clássica, inspirada pelo fundador, É totalmente onde as diferente. peças do jogo são as joias da última Já coleção.
Então você traz esses elementos de acordo com aquilo que ele tá Se vivendo. bobear, o jogo é até mais calmo, né? Porque E é como mesmo. ela... É completamente. É, porque é o jeito que elas se comportam. Exato. É completamente Só de falar, eu já diferente. entro em sintonia lá de imaginar. Agora você imagina na Fini, cujo propósito da Fini Alegria! é inventar alegria. É isso. É tudo Então, colorido. a É igual galera vocês chegando aqui no podcast, né? Já. Você sabe, né, Johnny? A gente sempre Vocês trabalham fala... com jogos, né? Você já Cara. chega divertindo. E quando a gente tá aplicando os nossos workshops para área de D&D, RH e tal, as pessoas acham que é sempre up, que tem que ser. Não, gamificação. Dentro de treinamento e desenvolvimento, principalmente para as organizações, eu preciso respeitar a cultura. Eu preciso fazer um excelente Tem que ser um diagnóstico. espelho, né? A gente fala que a gente faz laboratórios, né? Então, quando a gente estava, por exemplo, na TV Globo, a gente visitou os estúdios, a gente visitou as gravações, a gente foi na A cidade gente aprende cenográfica. muito nesse trabalho, Cara, né? é demais. Mais do que ensinar, porque Nossa. cada projeto você vai entrando numa realidade, numa cultura. A gente aprendeu a fazer programa de TV, mas também pneu, joia e balinha. É, isso aí. Então Ótimo. eu acho que o aprendi a mágico gostar de dessa café. história- Você gostou? É verdade. Eu não gostava Já de saí café. com o profissional pra vender Coca-Cola, né? Que É. você vai lá, tem a reunião lá na matinal, e daqui a pouco a gente vai lá atender uma grande rede pra vender, né? E eu acho Projetos que essa- específicos, e é muito louco isso. Essa é a grande magia que você falou, É né? isso Pra aí. quem se interessa exatamente em entrar nessa área, essa é a magia. É muito legal. Você tá disponível a aprender e reaprender e desaprender. Porque É. você fala assim, agora, qual é o café que tem as... Já esqueci. Mas na muda. época era uma delícia. Agora sim, né? Até para um hashtag fica a dica para quem tá nos assistindo, fala assim: ah, tá bom, vocês falaram dos projetos e tal, mas o que a Dre e o Johnny daria de dica, né? Para que a galera que tá chegando ou quer gamificar Legal. alguma É isso aí, coisa. dá algumas dicas aí pra quem é. Então, a gente tem, além dos 12 passos de metodologia, Carlos, a gente tem aquele FAST, né? Que a gente fala que é a metodologia GAME, G-A-M-E. O G de gerar informações. Eu preciso, para desenhar um projeto gamificado, gerar muitas informações. G, gerar informação, então Isso. anota aí. Captar muita informação da cultura e tudo mais. É hora que eu mergulho lá e levanto tudo que eu tenho de informação a respeito daquilo que precisa ser solucionado. Isso. Tá bom. O A é de analisar. O que seria, Johnny? Eu sento, e aí agora eu vou me debruçar entendendo o que é aquilo que eu tenho de informação, que eu tenho de expectativa, como que isso vai se relacionar com o meu game. Principalmente o desafio de levantar as expectativas, cara. É desafiador. Bom, G de gerar informações. O A de analisar as informações, debruçar, ter um tempo para aquilo. O M. M. Moldar. Moldar. É aí que talvez as pessoas, elas queimam a largada. Você pensa em fazer um game, você já começa Você a vai pensar na como o moldagem. game vai planejamento, funcionar. né? Ah, eu vou fazer um tabuleiro, ele vai andar, ele vai ser dessa cor, etc e tal. Ele é reflexo daquilo que você levantou e analisou. Você tem um processo cognitivo para você criar com inteligência. E aí você define claramente os objetivos de aprendizagem com um diagnóstico profundo. É. Exato. É isso aí. E o E do game, né, é o executar. E a gente trabalha essas 4 fases, né? E o executar tem que ter o pré-playtest, tem que ter o playtest, tem que validar aquele playtest. Pré-playtest, vocês fazem. Pré-playtest a gente chama que é aquele... Terminamos o jogo, os desenvolvedores e um grupo interno. Vocês têm um grupo de desenvolvedores que fazem isso. Tá? Isso, a gente joga. Vamos ver se emplacou. Legal. Playtest a gente já vai com o cliente, relação com o cliente. Vem cá. Tá. Valide. E pós-playtest são os ajustes que o cliente fala Quanto assim... tempo "Poxa, demora esse processo? Boa, eita, depende. Boa pergunta. Depende da necessidade do cliente. É isso aí. Quanto desesperado gostei, ele tá, gostei. não é? Isso é um dos meus, é isso aí. Eu brinco que tem... Depende do que ele precisa. Qual que é o tempo? Pô, 3 meses é um bom tempo para um onboarding. Qual Um foi o mês nosso para uma recorde? convenção. Foi 15 dias, foram 10 dias. 10 O dias. cliente ligou e falou, putz, preciso fazer um trabalho na convenção, usar uma gamificação, Diferente, tá, parará, você parará. me ajuda. Cara, então 10 beleza, estamos indo dias. pra Fortaleza. Era em Fortaleza. Estamos indo pra Fortaleza hoje, 10 dias depois foi a convenção. Falar sobre Presencial. jeito, como vender. Como vender. Ali, no caso, um plano de saúde que era essa administradora. Cara. Que legal. E ó, vou te falar, presencial, com peças, tabuleiro, tinha que Vocês têm que desenhar mandar cultura, imprimir, vocês blá, blá, têm blá. que fazer tudo isso. Aí tem que ter gráfica própria. Curiosidade, tem que ter quantos jogos vocês já aplicaram? Aff, Só pra ah. turma saber, porque eu falei que vocês são referência, só pra turma ter uma. Você tem a conta Olha, disso? eu acho que a gente tem. Cara, é muito. A gente tem a conta de mais de 40 mil pessoas impactadas, né? Em Com todos, games, com né? os games produzidos. Mas eu acho que dá pra gente tubear Mas umas 200. Mas quando você tem uma empresa que usa o game, você conta também isso? Não,
Não. Senão Eu acho que tem passaria. mais. Quer ver? Dá um número, assim, impactadas diretamente por nós. Ah, essas diretamente. diretamente. Porque, vamos lá, você pode impactar 2 pessoas que impactam 10 mil. Ah, sim. A gente Não. tá falando direto. E a gente Direto, não ó, replica importante. também, que né? eu tava achando pouco. Não, direto. Por exemplo, direto. ó, você pega o Axê, são 3 mil pessoas, 5 vezes só esse ano. A gente não conta 15, são 3 mil pessoas. Então, assim, 40 mil pessoas impactadas pela gente. Senão seria muito mais. Mas Mesmo. vou te Quanto contar um seria? caos, Quanto vocês bom. acham que seria? Ah, não faço... Ó, West Rock, empresa que faz papelões. Mais de 500 mil se bobear, se colocar aí. Eu ó. acho que pode Ah, bater. que atinge, que O ecoa que muito? aconteceu Muito aqui, mais. aqui no Congresso? Ah. Estamos aqui andando, de repente eu vi assim West Rock. Eu falei, putz, que legal e tal, tudo. A gente fez um game pra vocês. Qual game? Eu falei, aquele game de diversidade. Ela tá aplicando já o Não, game? eu aplico o game de diversidade. Eu falei, mas você, o game... a gente aplica, tá aqui a foto. Eu falei, foi esse game que a gente desenvolveu. Ela já é de uma geração que foi... Nem sabe quem criou. Exatamente. Ela já foi multiplicada por uma outra pessoa que já lá atrás. É um game que tem 4 ou 5 anos e ainda até hoje é utilizado. A gente usa uma referência legal. de impactados diretamente. Agora, gente, é muito interessante, muito cuidado. Porque, assim, não é só o fasejamento. O game, o GAME, a gente leva, transpirando. Sabe aquele 70, 20, 10? O 70% nosso é no gerar e no analisar. Ele é exatamente o contrário, né? É o contrário. O 20% ele vai no moldar. E os 10% é executar. Então, quem quer criar Gerar, essa história... analisar, moldar e executar. Olha só, hein? Dica importante de quem já fez milhares de jogos, né? E já tem gente replicando que vocês A gente nem nem têm sabe, ideia. Olha que legal, olha que legal. Nós já palestramos em alguns lugares do mundo com a metodologia. Legal. Games for Health na Europa durante 5 anos seguidos. Gamification World na Espanha. Na Espanha. Estados Unidos nós já estivemos também falando da metodologia. É uma legal. E vamos falar um pouquinho de futuro? Vamos. Como é que vocês veem as tecnologias, Boa. inteligência artificial, metaverso, realidade aumentada, tudo isso? Porque hoje eu vou fazer uma palestra do treinador do futuro, né? E eu vou fazer uma provocação. Será que a gente vai, no futuro, dar treinamento por holografia, usando... Quantas pessoas estão preparadas para isso? Como que vocês estão olhando para esse É universo? uma piração. E eu acho que tem uma questão aí importante. Pra quem é esse treinamento que vai acontecer? Isso. Eu acho que esse é o ponto principal que a gente se pergunta, se questiona. Público, né? Quem é o meu público? Quem é? Cara, a gente, durante a pandemia, todo mundo falou tem que ser digital e etc, etc, etc. A gente tem lá no Porto de Santos o estivador e ele precisa passar pelo onboarding que é gamificado. Esse cara, ele tá precisando daquele trabalho presencial e ele não consegue se ele não tiver uma evolução natural pra tecnologia. Então ele vai continuar jogando esse game. Aquele menino que já tá nascendo nessa geração, ele talvez esteja assim com o nosso game no É metaverso. o que já tá no Roblox, no Exato. Fortnite, ele vai lá, ele cresce e beleza, pra ele já é normal, não precisa explicar metaverso. Cara, ele pra tá jogando um GTA RP. Ele que e vai aí ensinar você a tá dando gente. treinamento lá pra ele, cara. Ó, vamos fazer aqui uma questão de como que a gente consegue fazer uma negociação. Dentro de um GTA RP, acabou, cara. Muito doido. E aí, assim, né, eu acho que é bem dito, Johnny, porque qual é o público? O menos é mais, muitas vezes. Você Esse tem é um quanto outro tempo ponto. para aplicar um treinamento dentro da empresa? Nossa, quem vê fala, cara, tem uma semana não, você tem pouco tempo. E aí você Então, tem o desafio de, em pouco tempo, gerar um impacto, a gamificação ajuda nisso, né? Mas também tem um problema. Se eu sou um cara mega, gosto de jogos complexos, RPG e etc e tal, e eu tenho esse pouco tempo, 1, 2 horas em sala, que a gente sabe que é a média. O cara, ele não fica... uma hora para entender as regras. Eu ensino as pessoas a entenderem as regras do game E não pra jogar. jogar, não o conteúdo. Outra hashtag fica a dica, a gente chama de game dica, Carlos. Hashtag Game Dica. Ó, anota Gente, aí, anota aí. Simplicidade, não simplismo. Cuidado para não querer colocar coisas que não vai dar certo, porque eu tenho pouco tempo dentro de T&D. Eu não tenho muito tempo. Então eu posso usar uma inteligência artificial, claro, aliás, aqui no nosso trabalho, na sexta-feira, amanhã, né? A De gente manhã, tá lançando a nossa nós vamos- inteligência a Play. artificial. Nós a estamos Play. lançando a É Play. mesmo? Que Ela legal. vai O auxiliar que as é? pessoas, ela é baseada, né? Utiliza de Watson, mas ela vai utilizar a ideia de que se uma pessoa quer construir um game, a Play consegue dar Ela essa vai mentoria ajudar. pra ele conforme essa... É a nossa Legal. mentora,
Play. Ou seja, vocês, além de aplicar, vocês estão preparando O mercado. outras pessoas no mercado. Por isso que a Andressa É falou isso do aí. gamification como fim. Porque hoje a gente utiliza muito, ensina muitas empresas Legal, como né? que ela cria os games dele, né? E aí esse workshop E- vai usar a Play, né? A Sabe gente- que eu vejo vocês muito alinhados com o futuro, porque a pessoa do passado ficava muito apegada. Esse dia falou, pô, mas você disponibiliza todos os materiais, eu falo, se eu ficar apegado, e eu já fui apegado, viu? Eu já A fui. gente também. Já fui apegado. Eu fico preso naquilo, mas se eu multiplico, é o que vocês fazem, você começa a se desafiar para criar coisas novas, Nossa. para evoluir. Exato. E você se tornar cada vez mais humanizado, que tem a ver com a gamificação humanizada, que isso não é substituído pela inteligência artificial. Imagina. E tem uma questão aí que, assim, a partir do momento que a gente definiu, porque nós seríamos uma empresa, a Triúnica quando nasceu, de games prontos. Quando a gente percebeu que não iríamos, que a nossa missão era criar novas experiências para cada cliente, a gente quebrou isso. Porque aí isso essa aí. daqui é assim, a outra é assado, a outra pode até ser inspirada, mas ela muda. Como é que vocês veem o futuro dos games, da gamificação no mundo corporativo aí? Então, a gente fica bem preocupado por um lado. Por quê? Porque a gente tem medo da banalização. É um medo muito, por isso dos livros, por isso de sermos educadores, além de consultores ou empreendedores. Que é um exemplo claro disso, eu falo que a gente sente se o método ganhou expressividade Vai pra porta dos fundos. quando vai pra porta dos fundos. Ele foi, né? O pessoal aí que conhece, gosta de gamificação, recebeu com certeza ou assistiu, se não, procura lá no YouTube. Demissão gamificada. Demissão gamificada. É. Então, tá em alta. Se você não multiplicar o conhecimento, alguém vai multiplicar. Então é melhor que você faça esse impacto e gere. Tem muita gente boa, mas a moçada que tá chegando, até pelas inspirações nesse mundo de jogos, estão tentando emplacar no mundo corporativo coisas muito complexas, Carlos. E aí que mora o perigo. De novo, quando o Johnny fala da BTP, Brasil Terminal Portuário, a gente teve estímulo analógico, físico, mais simples. Temos a versão digital, beleza, que ele joga até singularmente, individual, e temos a versão digitalizada, que tem um focalizador que entra numa sala de Zoom e vai jogar junto com os participantes para o onboarding. Então, se eu não tiver essa diversidade, eu posso também não ter um bom projeto. Quando a gente vem para uma aplicação aqui, o que eu vou oferecer? O jogo analógico, uma versão digital, eu vou oferecer a experiência com a inteligência artificial, eu preciso ter diversificações porque eu vou entender melhor o meu cliente, eu vou entender melhor o que o cara precisa e eu tenho carta na manga para emplacar, porque senão eu posso dar um tiraço no pé. Então, hashtag fica a Fica dica, game, game game dica dica. nova, é você pensar com a cabeça de quem vai jogar. Mesmo se você é um ótimo desenvolvedor, gosta de jogar, coloca a cabeça para jogar do seu participante, de quem vai estar lá jogando. E o quanto mais orgânico o jogo for, melhor. Mais orgânico? Explica aí. Orgânico é aquilo, o jogo mesmo, ele já vai dando a direção. Tá bom, o próprio jogo ele gera os insights, ele vai... Quais jogos que você gosta de jogar ou gostava de jogar quando você era War, mais por novo? exemplo. War. É muito mais fácil pra você se a gente percebe que dentro Banco da sua imobiliário. organização É o mais vendido no mundo, tá? as pessoas têm essa que a gente fala do tipo de mecânica, tipo de perfil. Você já cria um game baseado em mecânicas que elas já pré-concebem, Isso que elas é ótimo. Depende da geração, você tem determinados... área, cultura. Quando é vendas, geralmente modelos de negociação, modelos como o que você comentou, funcionam. Quando a gente tem um público de RH ou um pouco mais que é explorador, outros modelos precisam ser utilizados. Só que usar mecânicas já conhecidas por esse público facilita para você não precisar ficar explicando como se joga. O jogador não entra na zona de pânico. Quando no começo a gente falou que o cara entra na sala, tudo bem que a gente foi muito pro digital, mas hoje tem os tabuleiros, linda convenção ou um treinamento. Tem pessoas que entram em pânico. Por quê? Fala, putz, não vou saber jogar. Ih, não entendo nada disso. Ih, já perdi pra caramba em jogo. Como que vai ficar minha imagem perante as outras pessoas? Então a gente toma um cuidado, Carlos, muito, muito importante com isso. Respeito, a gente cria um ambiente acolhedor e possível para todos. Porque se eu errar aí, você perdeu o grupo logo no começo, já era. Já é. Legal. Sabe o que eu tava aqui pensando? Que eu brinquei com você. Pô, a gente podia criar um podcast, dá pra criar um podcast gamificado? Aí você tava falando aí, eu viajei aqui, né? Falei, pô, imagina, né? Porque ao invés de eu ser o host, a gente tem um tabuleiro. E aí quem for, sei lá, joga um dado, você é o host agora. Sensacional! É tipo isso. E te pergunta.
E aí inverte o jogo aqui. Porque o game ele faz Ó, exatamente já tô criando uma ideia. ó. Já faz uma pergunta já pro Carlos. A ideia é Manda aí, exatamente, manda aí, pô, manda aí. caiu ali e então fala assim, cara, aqui saiu a carta, vamos ver? Ô Carlos, fala pra gente, que jogo que você jogava mais na sua infância que você lembra que é um jogo digital? E aí, Carlos, qual que é? Game digital que Ele você só lembra de jogava? Ó, você analógico. já foi. Pô, eu lembro do Mario Bros. Boa. É um game, é. Sonic. É um game Sonic. digital. Boa. Acaba lá com as bolas. Andressa, vai jogar. A ideia do podcast, quando a gente brinca do T&D, o game, aí é exatamente T&D, o isso. game. Poder trazer de uma forma aleatória, trazendo isso dentro de um papo, dentro de um... Ó, momento gostoso. vamos fazer uma edição especial, alguma coisa, né? Bora. Vocês, escala de vocês hoje, né? Porque vai mudar, tá perto lá da onde é a nossa base. Vamos montar um tabuleiro e vamos fazer Fechado. um game que o host vai ter que ser sorteado, Cara, hein? fechadíssimo. Aliás, vai- a gente pode aí construir a diversas mãos, até porque a construção junta, ela é poderosa. Vai pegar, né, Mas, a ó, cultura da Bravende, a cultura de vocês, com a nossa expertise também. Só que Legal. tem uma coisa que não pode faltar. O quê? Falar de perrengue. Ah, é. Você sabe a que eu ia galera perguntar adora, cara. quais perrengues que vocês já passaram. Ai, meu Deus, tem um clássico, tá? Conta aí, conta O aí. nosso maior clássico é da Andressa. Ah, meu Deus. Aliás, esse clássico que eu vou contar pra vocês, pessoal, ajudou muito uma cliente recentemente. Eu vou contar os dois causos Ah, é verdade, rapidinho. boa, vai Você lá. me ajuda. Boa. Bom, estávamos preparados para um treinamento de gamificação analógica física com tabuleiros. São Paulo, aquele trânsito absurdo, né? Vamos pro treinamento. Vamos lá, carrega Falar tudo. sobre paraná. propósito, missão e tal. Game bem forte, assim. Vamos para o treinamento. O treinamento estava previsto umas 60 pessoas, mais ou menos. Fomos lá para aquele trânsito infernal de São Paulo. Foi na Berrini. Berrini, então, do Tatuapé para Berrini, imagina. Pra quem né? conhece, né? Zona Leste ali. Bom, chegamos lá, faltando muito pouco, a gente sempre se antecipa, mas estava muito trânsito esse dia, faltando uns 20 minutos para começar o treinamento. Vamos lá, gente, começa a montar a sala, tá peças e tal. Eu olho pro João e falo, Johnny, pega os tabuleiros. Não, André, tá você que trouxe. Johnny, eu não trouxe os tabuleiros, foi você, né? Como que você faz um game sem tabuleiro? Nossa, E aí? nós não, né? Eu esqueci o tabuleiro no escritório, os tabuleiros no escritório. E motoboy em 20 minutos não chega na Berrini. Não, e os tabuleiros eram gigantes, eram grandes, não dava. Naquele Nossa momento foi Senhora. criado o game com tabuleiro individual. Singular. Tá. Imediatamente Como que foi isso? não. Durou 5 minutos, né? Durou 5 Você minutos de tirou uma pânico. foto? O que foi? A gente tinha a arte do tabuleiro. Tinha como era arte, folha é. impressa. Coloca no celular. Tava no põe celular. Cara, imprimiu várias folhas, mesmo analógico, bacana, Folhas com uma qualidade individuais. legal e etc. Na hora mesmo no cliente, fizemos tabuleiros individuais. Foi uma aplicação maravilhosa. Ele teve a experiência singular e coletiva. Singular e coletiva. A gente mudou um pouquinho a mecânica. Se vocês estivessem trabalhando com a competência resiliência, né? Sabe o que aconteceu comigo há 2, 3 semanas? Eu fui preparar uma turma de multiplicadores e eu esqueci de olhar minha agenda. Eu pensei que o treinamento ia ser no mesmo local. E eu fui para um local e eu tava indo preparar multiplicadores e pontualidade, você chegar antes, tal. Era um dos temas que eu ia falar. E aí eu cheguei, mandei mensagem para uma turma que tava, eu tô aqui na porta, eu falei, não tá. E eu ainda cheguei calmo e tal, então cheguei antes, né? Cheguei 1 hora antes, quando faltava 20 minutos. Não é aqui, não é aí, você tá no lugar errado. Putz. Peguei o carro, aí, né? Falei, seguinte, prepara aí, porque eu vou chegar no caos. E aí, ou seja, vou usar isso a meu favor, né? Pô, onde que é? Aqui que é aqui mesmo. Puta, esqueci meu computador também, caramba, né? Aí você usa pra depois mostrar o que não fazer, né? Começa o treinamento dizendo o que não fazer e depois foi legal, porque eu falei, gente, primeira coisa, né? E depois do debrief, você não fazer, é você chegar preparado. Sensacional. Tal, não sei o que lá. Mas entender que se Usar, acontecer, existe formas de amenizar. É E isso hoje, aí, isso aí. esse tabuleiro, esse game, na verdade, que fala sobre o propósito de vida, ele é jogado de forma com tabuleiros individuais. Aí, naturalmente, passado esse momento, a gente viu como potencializou esse a gente Sabe que viu esse é o uma conceito do oportunidade. antifrágil, que você transforma uma dificuldade. Bom, o papo aqui tá maravilhoso. Sei que vocês têm outras apresentações, né? Hoje a agenda tá muito intensa. Graças a Deus. E como vocês são meus vizinhos, né? Então Então a gente continua esse papo vai lá no continuar Tatuapé. esse papo vai num tomar um café tabuleiro. lá, Boa. tá?
É isso aí, é isso aí. Vai ser um Adorei. café, né? Pode ser Nespresso aí, né? Que é cliente de vocês. cliente. É isso aí. E vamos lá pro momento do T&D, que é Tome Devolve. Eu vou trazer aqui algumas palavras e vocês Adorei a criatividade. Tá, complementam. Pode ser? Devolve. Quem começa? Eu vou falar e aí pode ser... primeiras damas, né? É isso aí. Depende do que vier. Não, se ele mais falar de experientes, novo né? que eu sou mais velha, Mais, eu mato mais ele. experientes. Sabe o que ela faz? Ela fala, se ela não ficar confortável pra responder, ela passa. Claro, eu sou Se eu não inteligente. conseguir responder, eu devolvo. É passa e repassa. Passa e Toma, repassa. devolve, é isso aí. E, ó, Vamos ele lá. paga. Futuro. Caraca. Incerto. Futuro, inspirar as pessoas. Treinamento. Possibilidades. Treinamento, acho que é a nossa razão de existir. Medo. Sempre terá. Medo que as pessoas façam aquilo que elas ainda não sabem fazer. Propósito. Minha razão de viver. A triúnica. Legal. E triúnica? Ah, minha paixão. Aquilo que faz a gente levantar todo dia e com o sorriso no rosto e trazer a energia que a gente tenta levar para os Contribuição. Responsabilidade pro mundo. fazer esse mundo ser mais leve. Transformação. É um propósito. É o que eu vivi minha vida inteira do lado da Andressa. Recado final. Cuide das pessoas dentro dos seus treinamentos. Cuidado. Obrigado pela oportunidade e gratidão. Gratidão porque na vida a gente precisa se apoiar em pessoas que nos inspiram e pessoas que dão a oportunidade. Fui estagiário para virar sócio. E hoje é Pra sócio. ter a minha oportunidade de vida graças a Andressa. Gratidão. Bora apertar o play. Sabe que lá na Bravende, a gente transformou os nossos profissionais, né? Eles compraram ações da empresa e são sócios Que também, né? legal. Então, porque uma coisa é falar, ter visão de dono, outra coisa é ser dono de verdade, né? Diferente. É Então diferente. é uma Mas oportunidade incrível. É o que eu sempre ouvi. Ninguém vira dono se não já tiver esse senso de É dono isso aí, antes. é né? isso aí. É isso aí. Porque ter ações, você pode comprar no mercado, na bolsa, né? É que o nosso negócio, normalmente, quando você é sócio, né? Claro, depende do porte da empresa, normalmente você tá atuando, né? Porque é uma área de serviço especializada e tal. Bom, o papo tá bom, tá maravilhoso. Vamos lá continuar as apresentações aqui. Carlos, gratidão, viu? Pô, que Valeu. papo bacana. Ó, a gente tem que fazer vários outros porque tem história, viu? Sabe que gratidão foi um dos temas que a gente falou aqui sobre Inner Skills, né? Em um outro podcast. Então procura aí um bate-papo sobre Soft e Hard Inner Skills, que foi muito legal. Foi um episódio anterior a esse. Na semana passada, né? Que a gente publicou. Então vamos lá. Estamos chegando ao fim. Quero agradecer a sua audiência no podcast Fala T&D, onde a gente dá voz a quem transforma, impacta, desenvolve esse país. Foi um papo muito legal. Espero você no próximo episódio. E se você ainda não se inscreveu no canal, ainda não segue o Fala T&D, se inscreve, ativa a notificação para você semanalmente ter acesso aos conteúdos relevantes. E é isso aí. Boa! Gente, obrigado. Valeu. Aperta o play, pessoal. Aperta o play. E quando acaba é o quê? Quando acaba? E aperta jogo- o play sempre, cara. Sempre? Sempre. Sempre. Então aperta o play. É isso aí. Play.